A obsessão por outra pessoa pode às vezes se parecer com algo saído de um filme de terror, quando desejos ocultos, fixações perigosas e uma necessidade avassaladora de controle superam a razão e a moralidade. E quando o objeto dessa obsessão rejeita os avanços ou tenta cortar todo o contato, isso pode se tornar o gatilho que leva à tragédia. Este caso abalou todo o país em 2012 e estabeleceu um precedente para revisar certos aspectos da lei criminal. Uma jovem estudante universitária grávida tornou-se vítima de um crime brutal cometido por um homem que a perseguia e assediava há anos. Quando ele não conseguiu ganhar seu afeto, ele tomou uma decisão devastadora, tirando sua vida e cometendo um ato indescritível. Ele não tentou negar suas ações. Pelo contrário, descreveu cada detalhe do que havia feito a jovem, que estava grávida de 6 meses na época. Mas, apesar de sua confissão completa, falhas no sistema legal significavam que ele ainda tinha uma chance de escapar da punição mais severa possível. Alicia Kimberly Branfield nasceu no dia 28 de agosto de 1990, em Joliet, Illinois. Ela era a mais velha de 5 irmãos na grande e unida família de Cheryl e James Branfield. Crescendo com 2 irmãs mais novas e 2 irmãos, Alicia sempre foi uma irmã mais velha carinhosa e responsável, que ajudava a cuidar deles. Na escola, Alicia rapidamente se destacou como uma das melhores alunas. Seus professores notaram sua inteligência afiada, forte determinação e habilidade natural para se destacar academicamente. Ela também era incrivelmente sociável e de bom coração, conhecida por sua capacidade de elevar aqueles ao seu redor. Ela tinha um talento para ouvir, oferecer apoio e fazer as pessoas rirem, o que naturalmente atraiu os outros para ela. Por causa disso, ela estava sempre cercada de amigos e podia facilmente se conectar com pessoas de todos os tipos. Quando chegou ao ensino médio, Alicia já havia decidido seguir uma carreira na área do direito. Determinada a alcançar esse objetivo, ela começou a economizar dinheiro para a mensalidade em uma universidade respeitada. Sua família vivia modestamente, e com seus pais ainda criando seus irmãos mais novos, ela sabia que teria que contribuir para sua própria educação. Aos 16 anos, ela conseguiu um emprego como florista em um centro de jardinagem, onde arranjava buquês, projetava displays e trabalhava em vários pedidos especiais. A natureza criativa de Alicia a fez se apaixonar pelo trabalho. O horário flexível permitia que ela equilibrasse o trabalho com a escola, primeiro no ensino médio, depois em uma academia católica e mais tarde na Western Illinois University, onde foi aceita no programa de justiça criminal e psicologia forense. Ao longo dos anos, Alicia se tornou uma das melhores floristas do centro de jardinagem. Ela frequentemente lidava com pedidos de alto perfil, treinava novos funcionários e ganhava a confiança da administração. Seu trabalho duro valeu a pena. Ela estava ganhando o suficiente para cobrir sua mensalidade e aluguel. A vida estava indo de acordo com o plano, e ela estava a pouco mais de 1 ano de concluir sua graduação. Mas, durante o segundo semestre de seu 3º ano, tudo mudou repentinamente. Durante seu 3º ano de faculdade, Alicia conheceu um jovem chamado Michael. Ele também era estudante da universidade, cursando economia. Os dois começaram a namorar e, após cerca de 6 meses juntos, Alicia descobriu na primavera de 2012 que estava esperando um bebê. Isso não era algo que ela havia planejado, mas, em vez de se sentir sobrecarregada ou insegura, ela abraçou a notícia com alegria. Quando Alicia contou ao namorado sobre a gravidez, sua reação foi longe de ser solidária. Michael deixou claro que não estava pronto para tal responsabilidade. Ele se recusou categoricamente a se casar com ela e insistiu que ela terminasse a gravidez o mais rápido possível. Mas Alicia já havia tomado sua decisão. Ela estava determinada a ficar com o bebê. Quando ela manteve sua posição, Michael cortou laços com ela completamente, recusando-se a oferecer qualquer ajuda ou reconhecer a criança. Alicia sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas seus pais apoiaram sua decisão
e garantiram que ajudariam de todas as maneiras possíveis. Ela continuou trabalhando, economizando dinheiro pouco a pouco e comprando itens essenciais para sua futura filha. Ela realmente acreditava que poderia lidar com os desafios pela frente e estava certa de que encontraria a felicidade, apesar de tudo. No verão de 2012, durante um ultrassom de rotina, Alicia descobriu que estava esperando uma menina. Radiante de alegria, ela escolheu um nome para sua filha, Ava Lucia, e aguardava ansiosamente sua chegada. Ela já havia comprado um berço, carrinho de bebê, mamadeiras, roupas e brinquedos, tudo em preparação para a data prevista do parto no início de dezembro. Mesmo estando bem avançada em sua gravidez, Alicia planejava continuar trabalhando e estudando até o último momento. Como seu trabalho era sazonal, ela sabia que teria licença remunerada no inverno, o que permitiria que ela se ajustasse à vida como mãe solteira enquanto se preparava para seu último semestre e formatura. Apesar das dificuldades à frente, ela permaneceu otimista, cheia de esperança para o futuro e cercada pelo amor e apoio de sua família. Mas, tragicamente, seus sonhos nunca se realizaram. Como mencionado anteriormente, Alicia havia começado a trabalhar como florista aos 16 anos. Cerca de 6 meses antes de ela ser contratada, um homem chamado Brian Cooper havia assumido o cargo de gerente regional do centro de jardinagem. Na época, ele tinha 31 anos. Desde o momento em que Alicia se juntou à equipe, Brian demonstrou um interesse notável por ela. No entanto, como ela ainda estava no ensino médio, ele inicialmente manteve distância e um comportamento profissional. Com o tempo, Brian ganhou a confiança de Alicia e desenvolveu uma amizade próxima com ela. Ele frequentemente pedia que ela levasse seu cachorro para passear e até deu a ela uma chave extra de seu apartamento como sinal de quanto confiava nela. Ele pagava a mais por esses favores, e para Alicia era uma maneira fácil de ganhar uma renda extra enquanto mantinha uma boa relação com seu chefe. Além disso, ela sempre amou animais e rapidamente se apegou ao labrador de Brian. No início, Brian parecia gentil, amigável e respeitoso, e Alicia o admirava. Mas com o tempo, seu comportamento se tornou cada vez mais intrusivo e persistente. Ele começou a fazer comentários diretos sobre sua aparência, elogiando-a de maneiras que iam além do apropriado em um ambiente profissional. Para novos funcionários, ele até apresentava Alicia como sua namorada. Quando confrontado sobre isso, ele ria e dizia que era apenas uma brincadeira, mas logo ficou claro que ele não estava brincando. Cooper começou a flertar abertamente com Branfield, convidando-a para sair e sugerindo que começassem um relacionamento. Alicia ficou chocada. Ela sempre via seu chefe, que era 15 anos mais velho que ela, como praticamente de meia-idade. Ela não sentia nenhum interesse romântico por ele e só poderia oferecer amizade. Ela imediatamente o rejeitou, mas devido à sua natureza gentil e reservada, ela teve dificuldade em ser firme sobre isso. Cooper, no entanto, interpretou mal sua gentileza como provocação, convencendo-se de que ela estava apenas fazendo jogo duro. Ele começou a arranjar desculpas para chamar Alicia para o estoque sob o pretexto de questões relacionadas ao trabalho. Mas, uma vez que estavam sozinhos, ele fazia avanços indesejados e tentava beijá-la. Ela não tinha confiança para reagir com firmeza. Então, em vez disso, fazia o possível para evitá-lo, garantindo nunca ficar sozinha com ele. No entanto, isso só piorou as coisas. Sua fachada amigável rapidamente se transformou em algo muito mais sombrio. Cooper ficou cada vez mais hostil, criticando seu trabalho pelos menores erros e ficando visivelmente com ciúmes sempre que ela interagia com colegas homens. Ele até começou a interferir em seus intervalos para o almoço, recusando-se a deixá-la sair se ela planejava comer com outra pessoa. Ele manipulava sua agenda para garantir que ele sempre estivesse presente quando ela estivesse trabalhando, mantendo um controle constante sobre cada movimento dela. Seu controle se estendia além do local de trabalho.
Cooper frequentemente designava Alicia para viagens de trabalho para outras cidades e estados, sempre insistindo que ele a acompanhasse. Essas viagens eram apenas mais uma desculpa para forçar lá passar tempo com ele e outra oportunidade para ele convidar lá para sair. Quando Alicia começou a namorar Michael, o comportamento de Cooper escalou dramaticamente. Era como se ele tivesse perdido completamente o controle. Ele a sobrecarregava com tarefas extras, e se ela se recusasse a assumir certos projetos ou declinasse viajar a trabalho, ele explodia, insultando-a, repreendendo-a na frente dos clientes e ameaçando demiti-la. Ele parecia se divertir humilhando-a, levando-a às lágrimas com suas explosões. Alicia considerou seriamente pedir demissão e encontrar outro emprego, mas quando descobriu que estava grávida, e especialmente depois que Michael abandonou o relacionamento, sua situação mudou drasticamente. Agora, ela estava aterrorizada de perder seu emprego, sua única fonte de renda. Procurar uma nova posição enquanto se preparava para receber sua filha não era um risco que ela poderia correr. Quando Cooper descobriu que Alicia estava grávida e se preparando para criar sua filha sozinha, ele a surpreendeu com uma proposta inesperada. Ele ofereceu se casar com ela e até dar seu sobrenome à criança, mas Alicia o rejeitou mais uma vez. Não só ela não tinha sentimentos românticos por ele, mas a essa altura, ela também havia começado a temê-lo. Ela não sabia mais do que ele era capaz. Ela tentou ficar quieta e complacente, evitando qualquer conflito potencial. Ela mantinha a cabeça baixa e tentava se tornar o mais invisível possível, mas a fixação de Cooper só se aprofundou. Era como se ele estivesse determinado a quebrar, tanto mental quanto fisicamente, se ela se recusasse a ficar com ele. Ele deliberadamente tornava sua vida miserável, retaliando de todas as maneiras possíveis. Por exemplo, se Alicia tivesse marcado folga para uma consulta médica, Cooper mudava repentinamente seus turnos, forçando-a a reorganizar seus planos constantemente. Era claro, se ela não estivesse com ele, ele faria de tudo para fazê-la sofrer. Alicia estava à beira de um colapso e considerou seriamente pedir demissão. No entanto, ela sabia que isso provavelmente significaria adiar sua educação. Além disso, o fardo financeiro de se sustentar e a sua filha recairia inteiramente sobre seus pais, algo que ela queria evitar. Com pouco mais de 3 meses restantes até a chegada de sua filha e o início de sua licença maternidade remunerada no inverno, Alicia decidiu que aguentaria o comportamento de Cooper por mais um pouco, tiraria sua licença maternidade legalmente protegida e então, quando sua filha estivesse um pouco mais velha, encontraria um emprego em sua área. Ela não queria preocupar seus pais desnecessariamente. Então eles só sabiam fragmentos sobre as dificuldades que ela enfrentava no trabalho. Alicia ocasionalmente desabafava com sua mãe sobre seu chefe, mas nunca entrava em muitos detalhes. Cheryl não tinha ideia de quanto sua filha mais velha estava lidando diariamente. Em agosto de 2012, Brian Cooper começou a pressionar Alicia para acompanhá-lo a outro estado para o casamento de sua irmã. Ela recusou no início, mas desta vez ele usou uma abordagem diferente. Ele apelou para sua simpatia. Cooper contou a ela o quanto sua irmã significava para ele e explicou que ele teria que levá-la ao altar, porque seu pai havia falecido recentemente. Mais uma vez, ele colocou uma atitude amigável e não ameaçadora, enfatizando o quão importante o evento era para ele e pedindo a Alicia apenas um último favor. Ele prometeu que depois disso, pararia de incomodá-la. Ele insistiu que simplesmente não queria ir ao casamento sozinho e garantiu que ela seria apresentada apenas como uma amiga próxima e colega de trabalho. Cooper até jurou que eles ficariam no mesmo hotel que os outros hóspedes, em quartos separados. Alicia acreditou nele e eventualmente concordou. O casamento estava marcado para o dia 18 de agosto e aconteceria em Plainfield, Wisconsin, a algumas horas de carro. Quando Alicia contou à mãe sobre a viagem, Cheryl ficou imediatamente alarmada. Ela sabia que o relacionamento de sua filha com Cooper havia sido difícil
e algo naquela situação parecia errado. Ela tentou convencer Alicia a não ir, mas sua filha era uma pessoa profundamente honesta e responsável. Tendo já dado sua palavra, Alicia não queria voltar atrás. Ainda assim, ela tranquilizou a mãe de que a manteria atualizada durante a viagem. No início da manhã do dia 18 de agosto, Cooper pegou Alicia de carro e eles começaram a viagem. No início, tudo parecia bem. Eles conversavam casualmente e ele agia de forma educada e composta. Mas, ao meio-dia, Alicia ligou para a mãe em desespero. Ela queria voltar para casa imediatamente. Ela havia sido enganada mais uma vez. Ela acabara de descobrir que Cooper havia reservado um hotel em uma área isolada, separada dos outros hóspedes do casamento. Pior, apesar de suas promessas anteriores, ele havia reservado apenas um quarto para os dois. Depois de uma discussão acalorada, Cooper conseguiu acalmar Alicia e convencer Fontula a ficar. Mais uma vez, ele apelou para sua simpatia e culpa, pedindo que ela não arruinasse um dia tão importante para sua irmã. Ele insistiu que o único motivo pelo qual não estavam hospedados no hotel principal com os outros convidados era que ele estava lotado. Quanto a reservar um quarto com 2 camas, em vez de quartos separados, ele alegou que não havia quartos individuais disponíveis e que reservar 2 suítes seria muito caro. Alicia caiu em sua manipulação mais uma vez. Mas desta vez, ela estabeleceu limites firmes. Ela deixou claro que dormiria na cama, enquanto Brian ficaria no sofá. Ela também disse a ele que, quando voltassem para casa, eles não teriam mais nenhum tipo de relacionamento pessoal, nem mesmo amizade. A partir daquele momento, suas interações seriam estritamente profissionais. Cooper concordou, e parecia que o conflito havia sido resolvido. O casamento em si correu bem. Cooper levou sua irmã ao altar. Embora ele e Alicia sentassem na mesma mesa durante a recepção, eles mal conversaram. Ele parecia distante e bebeu muito, mas permaneceu quieto e reservado. Quando a noite terminou, ele levou Alicia de volta ao pequeno hotel resort onde estavam hospedados. Na manhã do dia 19 de agosto, por volta das 9 horas, um homem entrou em um supermercado anexo a um posto de gasolina. Suas roupas estavam encharcadas e ele se aproximou de um funcionário, pedindo para usar o telefone para ligar para os serviços de emergência. Com uma voz calma, o homem disse ao atendente que havia tirado a vida de sua colega grávida em um quarto de hotel. Quando perguntado se havia sido um acidente, ele respondeu com a mesma calma, dizendo que havia feito isso intencionalmente. Após uma breve pausa, ele acrescentou, quase como uma reflexão tardia, que ele era, na verdade, uma boa pessoa. Depois de fazer a ligação, ele simplesmente sentou-se em uma mesa na loja e esperou em silêncio pela chegada da polícia. Ele não resistiu. Estendeu as mãos voluntariamente para que os oficiais o algemassem e calmamente foi levado para a delegacia para dar seu depoimento. Enquanto isso, outra equipe de policiais foi enviada para o quarto de hotel que Cooper havia mencionado. Ao entrar, encontraram um corpo deitado no chão, cuidadosamente coberto com um cobertor. Um travesseiro havia sido colocado sob sua cabeça, como se ela tivesse sido colocada para dormir. Mas ela não respondia. Seu corpo já estava frio e imóvel. A vítima estava completamente despida, com alguns pequenos hematomas e feridas defensivas em seu corpo. Sinais claros de que ela havia lutado desesperadamente por sua vida. O médico legista determinou mais tarde que a causa da morte foi asfixia mecânica. Marcas em seu pescoço indicavam que ela havia sido estrangulada tanto manualmente quanto com um fio fino. Uma análise forense adicional revelou evidências de agressão sexual, com material biológico encontrado em e dentro do corpo. O quarto de hotel em si estava quase impecável. Parecia que o ataque havia sido repentino, provavelmente ocorrendo enquanto a vítima estava dormindo ou completamente desprevenida. A luta foi breve, não dando a ela chance de gritar por ajuda. Ninguém nos quartos vizinhos relatou ter ouvido algo incomum. Desde o momento em que foi preso,
Brian não tentou esconder o que havia feito. Na verdade, ele forneceu voluntariamente à polícia um relato completo do crime. Ele insistiu repetidamente que, além daquele ato, ele era uma boa pessoa, minimizando a gravidade do que havia acontecido. Quando perguntado por que ele fez isso, ele simplesmente encolheu os ombros e calmamente afirmou que queria vê-la sem roupas. Segundo Cooper, ele e Alicia tiveram uma discussão acalorada na noite do casamento de sua irmã. Ela havia ferido seu orgulho ao deixar claro que, quando voltassem para casa, eles não seriam mais nem amigos. Essa rejeição o consumiu durante a noite. Ele bebeu pesadamente e a evitou, tentando manter suas emoções sob controle, mas secretamente pensando em como retaliar pela dor que ela havia causado a ele. Durante seu interrogatório, Cooper fabricou uma história, alegando que ele e Alicia haviam tido um relacionamento romântico e que haviam compartilhado muitos momentos felizes juntos. Ele falsamente a acusou de ser infiel, dizendo que ela havia se envolvido com outra pessoa e agora estava esperando um filho de um breve caso. Segundo ele ainda estava disposto a perdoar, lá e até a criar o bebê como seu. Mas Alicia supostamente o ridicularizou e tentou humilhá-lo. Ele insistiu que ela só havia concordado em ir ao casamento para machucá-lo ainda mais. Após a recepção, eles pegaram um táxi de volta ao hotel, já que Cooper havia bebido demais para dirigir. Assim que chegaram, Alicia foi direto para o chuveiro e depois para a cama, ansiosa para que a noite terminasse, para que ela pudesse voltar para casa na manhã seguinte. Enquanto isso, Cooper continuou bebendo no bar do hotel no térreo. Quando ele finalmente voltou para o quarto, Alicia já estava dormindo. Ele saiu para a varanda, perdido em pensamentos, contemplando seu próximo movimento. Dentro dele, a raiva e o ressentimento fervilhavam. Um desejo avassalador de fazer Fúncula sofrer, como ele acreditava que ela o havia feito sofrer. Ele terminou a garrafa de álcool que havia trazido do bar, e então entrou novamente no quarto, parando sobre Alicia enquanto ela dormia. Naquele momento, como se sentisse que algo estava errado, ela abriu os olhos repentinamente. Vendo-o em pé sobre ela no quarto mal iluminado, ela rapidamente se sentou e perguntou o que estava acontecendo. De maneira perturbadoramente calma, Brian sugeriu que, quando voltassem para casa, eles deveriam sair juntos. Alicia, ainda grogue do sono, imediatamente recusou aquela única palavra. Não, foi o ponto de ruptura. Sem aviso, ele pulou sobre ela, envolvendo suas mãos em seu pescoço. Ela lutou o melhor que pôde, mas não conseguiu gritar por ajuda. Uma breve luta se desenrolou na cama antes que Alicia perdesse a consciência. Enquanto Bramfield estava inconsciente, Cooper removeu suas roupas e começou a tocá-la de forma inapropriada. Após alguns minutos, Alicia recuperou a consciência e lutou novamente, até conseguindo morder sua mão. A luta se moveu para o chão, onde Cooper pegou um carregador de telefone que estava ao alcance e usou para estrangulá-la até que ela parou de se mover. Depois, em uma exibição perturbadora de crueldade, ele cometeu um ato de agressão sexual contra seu corpo inconsciente. Quando terminou, Cooper sentou-se ao lado dela por algum tempo, aparentemente perdido em pensamentos. Eventualmente, ele a cobriu com um cobertor, colocou um travesseiro sob sua cabeça e começou a contemplar seu próximo movimento. Quando questionado sobre essas ações, ele afirmou que Alicia não gostaria de ser encontrada daquela maneira e, por isso, a cobriu. No entanto, quando perguntado por que ele havia colocado um travesseiro sob sua cabeça, ele não teve resposta. Não querendo enfrentar as consequências do que havia feito, Cooper decidiu tirar a própria vida. Ele tentou se ferir, esperando perder a consciência devido à perda de sangue, mas achou a dor insuportável. Como resultado, os ferimentos foram superficiais e, no final, não ameaçaram sua vida. Na manhã seguinte, ele deixou o hotel e caminhou em direção a uma baía próxima, com a intenção de se afogar. Ele entrou na água até o pescoço e ficou lá por vários minutos antes de mudar de ideia. Em vez disso, ele nadou de volta para a costa, caminhou pela estrada e eventualmente avistou um posto de gasolina. Foi então que ele decidiu ligar para os serviços de emergência e confessar tudo.
Quando Cooper foi questionado se ele já havia feito algo assim antes, ele insistiu que nunca havia tirado uma vida ou causado danos físicos graves. No entanto, ele admitiu que lutava para controlar suas emoções, especialmente sua raiva. Uma verificação de antecedentes confirmou que ele não tinha histórico criminal anterior, mas houve vários incidentes em que ele exibiu comportamento ameaçador que ficou impune. Os investigadores logo descobriram que, antes de Alicia começar a trabalhar no centro de jardinagem, outra jovem havia sido empregada lá e enfrentado assédio semelhante de Cooper. Ela havia denunciado seu comportamento à alta administração, mas, quando suas queixas foram ignoradas, ela optou por se demitir em vez de continuar suportando seu tratamento. Os detetives também entrevistaram a ex-namorada de Cooper, Melissa, que o descreveu como um indivíduo profundamente perigoso. Ela relatou seu temperamento explosivo, tendências manipuladoras e sua obsessão por controle. Segundo ela, Cooper foi fisicamente agressivo em várias ocasiões, e em um ponto, ele até a restringiu para impedi-la de sair de sua casa. Aterrorizada, Melissa nunca denunciou Brian à polícia. Após o término do relacionamento, ela voltou para a casa dos pais em outra cidade, esperando nunca mais cruzar com ele novamente. Da mesma forma, a ex-funcionária do centro de jardinagem que havia sido assediada por Cooper também optou por não prestar queixa, embora por um motivo diferente. Como ele não a havia agredido fisicamente, ela simplesmente deixou o emprego, acreditando que essa era a maneira mais segura de lidar com a situação. Alicia, no entanto, havia denunciado repetidamente o assédio e o abuso de poder de Cooper ao longo de seus anos trabalhando no centro de jardinagem. Ainda assim, suas queixas foram ignoradas. Como gerente regional, Cooper era altamente valorizado pela alta administração. Ele cumpria metas de desempenho, era visto como responsável e fazia o trabalho ser feito. Não só Brian nunca foi demitido, mas ele nem mesmo foi temporariamente removido de sua posição. Quando Alicia alertou que se nada fosse feito, ela não teria escolha a não ser envolver as autoridades, a resposta da empresa foi conceder a Cooper algumas semanas de licença remunerada e recomendar que ele fizesse aulas de controle de raiva, sem nunca verificar se ele realmente o fez. Ele terminou a garrafa de álcool que havia trazido do bar e então entrou novamente no quarto, parando sobre Alicia enquanto ela dormia. Naquele momento, como se sentisse que algo estava errado, ela abriu os olhos repentinamente. Vendo-o em pé sobre ela no quarto mal iluminado, ela rapidamente se sentou e perguntou o que estava acontecendo. De maneira perturbadoramente calma, Brian sugeriu que, quando voltassem para casa, eles deveriam sair juntos. Alicia, ainda grogue do sono, imediatamente recusou aquela única palavra. Não, foi o ponto de ruptura. Sem aviso, ele pulou sobre ela, envolvendo suas mãos em seu pescoço. Ela lutou o melhor que pôde, mas não conseguiu gritar por ajuda. Uma breve luta se desenrolou na cama antes que Alicia perdesse a consciência. Enquanto Bramfield estava inconsciente, Cooper removeu suas roupas e começou a tocá-la de forma inapropriada. Após alguns minutos, Alicia recuperou a consciência e lutou novamente, até conseguindo morder sua mão. A luta se moveu para o chão, onde Cooper pegou um carregador de telefone que estava ao alcance e usou para estrangulá-la até que ela parou de se mover. Depois, em uma exibição perturbadora de crueldade, ele cometeu um ato de agressão sexual contra seu corpo inconsciente. Quando terminou, Cooper sentou-se ao lado dela por algum tempo, aparentemente perdido em pensamentos. Eventualmente, ele a cobriu com um cobertor, colocou um travesseiro sob sua cabeça e começou a contemplar seu próximo movimento. Quando questionado sobre essas ações, ele afirmou que Alicia não gostaria de ser encontrada daquela maneira e, por isso, a cobriu. No entanto, quando perguntado por que ele havia colocado um travesseiro sob sua cabeça, ele não teve resposta. Não querendo enfrentar as consequências do que havia feito, Cooper decidiu tirar a própria vida. Ele tentou se ferir, esperando perder a consciência devido à perda de sangue, mas achou a dor insuportável.
Como resultado, os ferimentos foram superficiais e, no final, não ameaçaram sua vida. Na manhã seguinte, ele deixou o hotel e caminhou em direção a uma baía próxima, com a intenção de se afogar. Ele entrou na água até o pescoço e ficou lá por vários minutos antes de mudar de ideia. Em vez disso, ele nadou de volta para a costa, caminhou pela estrada e eventualmente avistou um posto de gasolina. Foi então que ele decidiu ligar para os serviços de emergência e confessar tudo. Quando Cooper foi questionado se ele já havia feito algo assim antes, ele insistiu que nunca havia tirado uma vida ou causado danos físicos graves. No entanto, ele admitiu que lutava para controlar suas emoções, especialmente sua raiva. Uma verificação de antecedentes confirmou que ele não tinha histórico criminal anterior, mas houve vários incidentes em que ele exibiu comportamento ameaçador que ficou impune. Os investigadores logo descobriram que, antes de Alicia começar a trabalhar no centro de jardinagem, outra jovem havia sido empregada lá e enfrentado assédio semelhante de Cooper. Ela havia denunciado seu comportamento à alta administração, mas, quando suas queixas foram ignoradas, ela optou por se demitir em vez de continuar suportando seu tratamento. Os detetives também entrevistaram a ex-namorada de Cooper, Melissa, que o descreveu como um indivíduo profundamente perigoso. Ela relatou seu temperamento explosivo, tendências manipuladoras e sua obsessão por controle. Segundo ela, Cooper foi fisicamente agressivo em várias ocasiões, e em um ponto, ele até a restringiu para impedi-la de sair de sua casa. Aterrorizada, Melissa nunca denunciou Brian à polícia. Após o término do relacionamento, ela voltou para a casa dos pais em outra cidade, esperando nunca mais cruzar com ele novamente. Da mesma forma, a ex-funcionária do centro de jardinagem que havia sido assediada por Cooper também optou por não prestar queixa, embora por um motivo diferente. Como ele não a havia agredido fisicamente, ela simplesmente deixou o emprego, acreditando que essa era a maneira mais segura de lidar com a situação. Alicia, no entanto, havia denunciado repetidamente o assédio e o abuso de poder de Cooper ao longo de seus anos trabalhando no centro de jardinagem. Ainda assim, suas queixas foram ignoradas. Como gerente regional, Cooper era altamente valorizado pela alta administração. Ele cumpria metas de desempenho, era visto como responsável e fazia o trabalho ser feito. Não só Brian nunca foi demitido, mas ele nem mesmo foi temporariamente removido de sua posição. Quando Alicia alertou que se nada fosse feito, ela não teria escolha a não ser envolver as autoridades, a resposta da empresa foi conceder a Cooper algumas semanas de licença remunerada e recomendar que ele fizesse aulas de controle de raiva, sem nunca verificar se ele realmente o fez.